Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal. Minha camisa aquela do encantador de Nutella, esse aqui é famoso, viu filho? É o Osorão da massa, né? Ele se enganou muito trouxa, né? Com uma gestão revolucionária do Salgado, que estava a uma ligação de qualquer clube europeu, e depois a gente viu no que deu, né? Bom, vamos falar de Vasco, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Antes de trazer algumas informações sobre o futebol do Vasco, eu quero conversar aqui sobre o associativo e o basquete. Repercutiu muito ontem uma nota que o Vasco divulgou, o Vasco da gestão Pedrinho, cancelando ou encerrando as atividades na base do basquete, sub-13, sub-14, sub-15, a garotada deixou de ser assistida e estão desfazendo a base. O primeiro ato da gestão Pedrinho é acabar com a base do basquete. Isso está gerando muita polêmica, porque de um lado você tem a gestão Pedrinho dizendo que não tem condições, não tem verba. Do outro lado, você tem a versão do investidor que assumiu o controle do basquete profissional, que é lá, que é o R10 Corp, que é o Pedro Ortega, que é um dos proprietários lá da casa de aposta, que banca o basquete do Vasco, e essa grana de investimento, ele fala que da base, a grana da base, ele tirou do bolso dele, tem um vídeo dele aí que circula na internet. Eu vou colocar o vídeo aí e depois eu volto pra gente explicar melhor o que tá pegando. Muita gente me perguntando, me marcando nas coisas, me mandando para eu fazer um posicionamento sobre a paralisação da base do basquete do Vasco. Vamos lá. Na retomada do basquete do Vasco, da base, eu banquei ela sozinho durante um ano inteiro, tá? Sem botar nada na camisa, nem nada, até porque as minhas empresas são ligadas à aposta e não posso fazer nada desse tipo. Então eu banquei do meu próprio bolso, por paixão, por tudo, para fazer o Vasco entender a basquete, essa retomada, né? E em outras coisas, eu não estou falando aqui de política, só antes de qualquer coisa, tá? A conversa foi de que a gente ia buscar recursos através das certidões e tal, para não ter, né, para a base se bancar. Virou um ano, isso não aconteceu, então infelizmente eu não consigo mais um ano bancar a base inteira do próprio bolso. O vídeo ele é bem extenso e repetitivo, mas ele fica o tempo todo dizendo que bancou do próprio bolso, que não tem condições de bancar mais um ano, que fez isso por amor, para incentivar o basquete no Vasco, e que a promessa, como você viu aí, era ir buscar projetos através das certidões negativas, né? A verba através de certidões negativas, isso não aconteceu. Enfim, aí ele disse que não tem condições de bancar mais, e aí, se o investidor não tem condições de bancar, o Pedrinho, que entrou aí como gestão, que também não tem projeto algum, não tem condições de bancar, e criou essa nota dizendo que não vai ter mais as divisões de base, o basquete, que não é só uma questão de basquete de base, é uma questão social. Você tem ali crianças, né, do projeto que podem ser futuros atletas e são pessoas que têm ali condições de ter alimentação, colégio, enfim, que tem uma estrutura por trás para poder trazer a molecada, incentivá-los com o esporte. Tá, aí ficou essa história mal contada, o Pedrinho dizendo que não tem condições, o cara que é da empresa que banca o basquete dizendo que não tem obrigação de bancar a base, mas bancou por um ano. E aí o Atenção Vascaínos, lá o Flávio Dias, entrou em contato com o vice-presidente, o ex, né, que era da gestão Salgado, vice-presidente Marcel Casco, que era vice-presidente de esporte olímpico e paralímpico, e ele desmentiu toda essa história, porque ele fala, e aí, tô falando aqui, desmentiu assim, é a versão dele, que ao acertar a questão do patrocínio do basquete profissional, uma parte dessa grana era para bancar a base. Inclusive havia um projeto para que tivesse mais categorias de base a partir desse ano, sub-16, sub-17. Então, parte dessa grana que o patrocinador coloca no Vasco, que é apartada
do associativo, tipo, não é para usar em outra coisa, só o basquete, ela já é para ser destinada para a base do basquete. Isso aí quem falou foi o Marcel Casco lá ao canal Atenção Vascaínos. Então quem está mentindo nessa história? É o Pedrinho? É o Pedro Ortega, que é o dono da empresa lá, que banca o basquete profissional e disse que estava bancando a base porque ele queria e não porque era obrigado a bancar, né? Ou é o VP Marcel Casco lá, o ex-vice-presidente da gestão Salgado, que afirma que sim, existia um contrato e é só o Pedrinho então mostra esse contrato, se realmente isso acontece ou aconteceu, ou se foi obrigação no contrato, que obrigaria aí a empresa lá que patrocina o basquete profissional bancar, custear a base. Não deve ser muito dinheiro. Tá? Eu acho que isso aí falta um pouquinho também de interesse, né, de vontade, porque para manter essa galera, alimentação, viagem, não deve ser muita coisa não deve ser mesmo, né? Então tá aí a situação do basquete. Agora vamos falar de futebol. Eu falei de Copa do Brasil ontem, teve lá, que até o Botafogo de São Paulo virou e eliminou Nova Venência por 2-1, debaixo de um toró lá no Espírito Santo. Eu vou acompanhar os jogos da Copa do Brasil, os times que vão se classificar. Teve um babaca que falou que tá falando de Remo, de Botafogo de São Paulo, que é canal de Vasco, que é canal de futebol. Se você não gosta, vá pra casa do caralho, tá? Aqui eu falo do que eu quiser. Se eu quiser abrir para falar de culinária ou fazer comida falando do Vasco, eu faço. E isso é que é bom não ter aí, não ser pautado por empresa nenhuma, né? Aqui eu falo do que eu quiser falar e eu vou falar da Copa do Brasil. O Botafogo de São Paulo se classificou de virada. O Remo, eu falei que foi a primeira zebra. É sim, teve gente falando que quem é o Remo? Quem é o Porto Velho? O Porto Velho é a primeira vez que se classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. E olha quem era o atacante do Remo. Era o Ribamar, e não teve gol do Ribamar, o Remo perdeu por 1-0, acho que a premiação, 1 milhão, 1,5 milhão, que, como eu falei, vai ajudar muito esses clubes aí, principalmente os clubes mais humildes, né, pequenos. Hoje tem vários jogos na Copa do Brasil, destaque dos times que estão na Série A, o Souza da Paraíba encara o Cruzeiro, o Motoclube do Maranhão encara o Bahia que começou amassando todo mundo, Bahia City, perdeu pro Vitória, perdeu pro para quem foi que perdeu? Perdeu para algum time do Piauí na Copa Nordeste e agora a zaga está sendo questionada, o Rogério Ceni não presta, enfim, o Bahia encara o Motoclube hoje, o Real Noroeste encara o Cuiabá, acho que ele perdeu para o Picos do Piauí, não sei, esqueci. E esse time joga hoje, esse time que ganhou do Bahia. O União Rondonópolis encara o Atlético Goianiense, então a gente vai ter Cruzeiro, Bahia, Cuiabá e Atlético Goianiense em campo hoje. São os times que jogam aí a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? E o Vasco na terça-feira, como eu falei, encara o Marcílio Dias. A história lá que o Vasco ia entrar com um mistão, ela foi desmentida pelo Atenção Vascaínos. Segundo Flávio Dias, o Vasco deve ir com força total para encarar o Volta Redonda no sábado. 3 dias depois, encara o Marcílio Dias. Ontem, no jogo lá do Flamengo, do Urubu com o Boa Vista, o jogador lá teve uma lesão séria também. Mais um que rompeu o ligamento, que é o atacante do Boa Vista, tá? O Campeonato Carioca fez mais uma vítima ontem. Então, o perigo, o risco é esse. O Vasco deve ir de força total. O time titular do Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Léo com o Piton, Zé Gabriel, Galdamez, Paier, David e Verrete, e podemos ter também a estreia do Esforza nesse jogo do sábado. Então tá aí o Vasco com força máxima para encarar o Volta Redonda. Precisa de 2 vitórias do Vasco. De repente, se o Fluminense tropeçar, o Vasco pode até garantir a segunda colocação do Campeonato Carioca e entrar nas semifinais com vantagem, tá? Então, importante também não largar a mão do Campeonato Carioca. Para finalizar, eu vou trazer aqui uma jornalista aí da Sport TV, que eu nunca vi essa criatura na vida, mas ela ficou bem famosinha porque ela falou no programa, e pegaram esse corte, está espalhado nas redes sociais, um monte de vascaíno detonando ela nas redes sociais.
ela dizendo que estava incomodada porque o Emiliano Dias estava dando entrevista no lugar do Ramon Dias, as entrevistas de pós-jogo, as coletivas de pós-jogo, e dizendo que o torcedor, abre aspas, né, que ela fala, o torcedor do Vasco quer ouvir o técnico, fecha aspas aí para essa criatura que eu não sei nem quem é, repito. Eu vou deixar o vídeo dela para finalizar aí. E um recado, né? Acho que a pessoa, quando ela se propõe a ser profissional de alguma coisa, ela devia, no mínimo, estudar a matéria antes de abrir a boca para falar asneira em canal de televisão, tá? Porque ela falar que a torcida do Vasco quer ouvir o técnico, a torcida do Vasco ama o Emiliano Dias, assim como o Ramon Dias, né? E a questão do Emiliano Dias é até uma questão bacana para a torcida do Vasco, porque o Emiliano entende melhor o português e fala melhor o portunhol. A gente compreende melhor o Emiliano Dias. Não tem torcedor do Vasco nenhum chateado com a situação do Emiliano Dias estar dando entrevista no lugar do Ramon Dias. Isso é coisa que pessoas despreparadas ou mal intencionadas vão para canais importantes abrir a boca para soltar essas asneiras sem ter o mínimo de conhecimento ou estudo ou responsabilidade sobre o que está falando, tá? Vou deixar aí para finalizar. Segue lá o @vascaínocerrado no Instagram, tá lá desde ontem. Grande abraço, um dia abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas. Mas me incomoda, o Barreto falando sobre Emiliano coordenando as coletivas, me incomoda que não seja o treinador do Vasco a responder as perguntas. Por mais que o trabalho entre os dois seja muito harmonioso, eu acredito que o torcedor do Vasco ele quer ouvir o treinador respondendo as perguntas e o que o treinador pensa sobre os aspectos. Ainda que eles são, o auxiliar pense muito parecido com o treinador, não é a mesma cabeça.